Ela foi declarada morta pelo próprio general. Seu nome riscado do quadro de missões. Seu esquadrão lamentando a perda de uma camarada caída. Mas quando o sol sangrou no horizonte, um som se ergueu à distância como trovão costurado de desafio. Da fumaça surgiu o pássaro mais feio e resistente do céu. Um A-10 Warthog, dilacerado, rastejando de volta para casa com as asas estraçalhadas, crivado de buracos, o motor tossindo, mas ainda vivo, carregando a piloto que ninguém acreditava ter sobrevivido. Antes de mergulhar neste inacreditável conto em estilo realista de coragem, lealdade e da fibra que só os guerreiros dos céus possuem, aperte o botão de inscrever-se, siga-nos e não pisque. Porque uma vez que essa história decolar, você sentirá o rugido no peito e não vai querer pousar até a última palavra. A guerra do deserto já se arrastava há meses, reduzindo máquinas a pó e homens a fantasmas. E ainda assim, eram as máquinas que muitas vezes retornavam mais marcadas do que seus pilotos. Especialmente o A-10 Thunderbolts Dundo. O Warthog feio como o pecado, mas construído como um cavaleiro medieval envolto em armadura. Na base avançada, encravada em território hostil, a Major Rebecca Havoc Lane prendia-se ao assento do seu jato, enquanto a comunicação de rádio enchia seu capacete com fragmentos de más notícias sobre comboios inimigos pressionando com força contra as linhas aliadas. A voz de seu general cortava como um martelo, ordenando que seu esquadrão decolasse e segurasse o estreito do vale a todo custo. O jato de Rebecca já havia sido alvejado 2 vezes naquela semana. Sua banheira de titânio remendada. Suas asas remendadas com placas rebitadas, que pareciam mais cicatrizes do que reparos, mas ela confiava nele como em um irmão de armas. E quando os motores rugiram vivos com aquele ronco icônico, a equipe de solo bateu na fuselagem como quem dá uma última bênção. A missão deveria ser simples, voar baixo, destruir a coluna blindada que ameaçava romper a frente, e depois sair antes que a defesa antiaérea inimiga pudesse despedaçá-los. Mas como todo piloto de combate sabia nenhuma missão, permanecia simples depois que o primeiro disparo rasgava o céu. E o esquadrão de 4 A-10s de Rebecca mergulhou no vale ao nascer do sol. Suas sombras cortando o chão do deserto como aves de rapina. As primeiras salvas de foguetes já iluminavam o horizonte. Tanques inimigos explodindo em fontes de fumaça e fogo. Mas então, tudo mudou. O fogo de emboscada de baterias de artilharia escondidas e mísseis terra-ar riscando o ar como lanças vindas do inferno. A formação se dispersou, seu ala sendo despedaçado em segundos. Outro Warthog mancando para longe, deixando um rastro de fumaça. E Rebecca ficou sozinha para cobrir as tropas amigas em retirada, já gritando por apoio aéreo enquanto seus veículos eram transformados em esqueletos em chamas. Ela inclinou, atacou em mergulho, liberou o infame canhão Gal 8 Avenger do Warthog. O próprio som fazia a terra tremer como um tambor dos deuses, rasgando aço e blindagem com precisão implacável, ganhando tempo, salvando vidas, mas também pintando em si mesma um alvo tão grande que todas as armas do vale se voltaram para cima. E quando os alarmes gritaram em sua cabine, ela soube que havia cruzado a linha entre dever e sobrevivência. O ponto em que o general, assistindo pelo satélite, já estaria balançando a cabeça e murmurando aquelas palavras que nenhum piloto deseja ouvir. Ela caiu. Ela não vai voltar. O campo de batalha era o próprio caos encarnado. Uma tempestade viva de fogo e poeira, onde o A-10 de Rebecca se agarrava ao céu a cada segundo de sobrevivência. Alarmes estridentes hidráulicos gemendo o cheiro de eletrônicos queimados, infiltrando-se em sua máscara de oxigênio, enquanto ela forçava o jato para mais baixo, colando-se ao terreno para escapar do bloqueio de radar que gritava em sua tela. Mísseis passaram tão perto que ela quase pôde ver as letras pintadas em seus cascos, um explodindo bem ao lado de sua asa direita e salpicando a fuselagem com estilhaços que atravessaram metal e fiação, mas deixaram seu coração martelando dentro da concha de titânio. E ainda assim ela voava. Ainda assim ela mergulhava em rajadas,
o canhão mastigando posições de artilharia inimiga até que quase não restasse munição. Seu esquadrão havia desaparecido disperso ou em chamas. O rádio era a estática grossa carregada de pedidos desesperados por evacuação médica e apoio aéreo. Mas Rebecca desligou tudo, focando-se apenas no chão do vale abaixo, onde a infantaria aliada estava entrincheirada em posições desesperadas, esmagada por veículos blindados que avançavam com força a cada minuto. A sobrevivência deles dependia de sua máquina feia e castigada. Ela puxou com força o manche, sentindo a resistência como se o Warthog em si estivesse gritando. Mas o pássaro obedeceu, abrindo caminho para mais um ataque em mergulho. As balas atravessaram uma linha de transportes blindados inimigos, que explodiram como latas esmagadas sob um martelo, salvando mais um bolsão de soldados aliados, homens que gritaram sua gratidão pelo rádio. Vozes quebradas de incredulidade por ainda terem cobertura. No entanto, no centro de comando a quilômetros dali, o general que acompanhava sua telemetria observava em silêncio sombrio. Seus sinais vitais piscavam em vermelho no monitor, sua altitude caía de forma errática, o combustível vazava, um motor tossia fumaça. E com uma exaustão pesada, ele fez a declaração ao Estado-Maior e ao Comando Conjunto: Havok caiu. Nós a perdemos. Uma frase que ecoou nos registros mesmo enquanto ela ainda lutava sobre o vale. Quando essa notícia chegou aos outros pilotos, alguns já mancando de volta para a base, foi como uma lâmina atravessando o peito. Eles a choravam mesmo, enquanto ela ainda arrancava sangue do inimigo. A própria Rebecca não sabia que já havia sido oficialmente dada como perdida, mas sentia a inevitabilidade disso a cada vez que sua cabine tremia com outro impacto. A cada vez que seus instrumentos piscavam e se apagavam como estrelas moribundas. E ainda assim ela continuava pressionando até que um míssil finalmente a atingiu em cheio, explodindo contra sua cauda com um estalo ensurdecedor. O Warthog virou violentamente alarmes, gritando mais alto do que ouvidos humanos podiam suportar. O metal urrava enquanto ela lutava com o manche, usando os dois braços, seu corpo arremessado contra os cintos de contenção, com força suficiente para machucar as costelas. O chão se aproximava tão rápido que ela chegou a ver os dentes irregulares das rochas abaixo. Mas pela pura força de vontade e instinto, ela nivelou o avião. O pássaro tossia, sangrava, mas não estava morto ainda não. E naquele momento, algo primordial explodiu dentro do peito dela. Uma rebeldia tão antiga quanto a própria guerra. Uma voz interior rosnava: hoje não. Não vai ser assim. E então ela virou sua máquina quebrada de volta para o vale. Asa danificada arrastando hidráulicos, vazando fluido como sangue. Porque ela se recusava a deixar os homens em terra morrerem sem sua última gota de luta. Ela desferiu mais uma passada de metralhamento. Canhões cuspindo até ficarem vazios, foguetes esgotados, a própria pele do jato se soltando no ar turbulento. E então ela subiu devagar, dolorosamente, arrancando altitude com o único motor que ainda funcionava. Cada segundo era uma aposta, o fogo inimigo ainda salpicando sua fuselagem, até que finalmente o horizonte se inclinou e ela estava livre da zona de morte. Seu jato estava tão crivado de buracos que parecia mais um escorredor de cozinha do que uma aeronave. Mas de alguma forma ainda voava rastejando para o norte em direção à base. O corpo dela tremia de adrenalina e exaustão, o suor ardendo nos olhos, as mãos travadas nos controles como se estivessem soldadas, sem saber que no centro de comando, seu general já falava aos repórteres sobre seu sacrifício, acreditando que ela havia perecido. Enquanto a verdade rugia pelos céus do deserto, um A-10 declarado abatido, mas desafiadoramente vivo, arrastando-se para casa apenas pela força de vontade e aço. O sol já se punha quando o A-10 de Rebecca mancou para o norte, sua sombra oscilando sobre o deserto como um predador ferido. Uma asa arrastando mais baixa que a outra fumaça, se espalhando atrás dela como uma bandeira fúnebre. Cada milha parecia uma vida inteira, enquanto ela convencia a fera aleijada a seguir em frente,
sabendo que as chances de chegar à base eram tão frágeis quanto os cabos puídos dentro de seus sistemas de controle. A cabine era uma sinfonia de luzes de advertência piscadas vermelhas em cascata pelo painel como estrelas moribundas. O alarme de pouco combustível pulsava em seus ouvidos como um coração contando os segundos até a morte. E mesmo assim, ela continuava porque desistir não estava em seu sangue. Não depois do que tinha visto no chão. Não depois dos homens que havia salvo gritarem seu indicativo pelo rádio com gratidão desesperada. O que Rebecca não sabia era que sua morte já havia sido noticiada na base avançada, onde o general a anunciara como Kia morta em combate ao esquadrão. Pilotos abaixando a cabeça em silêncio, alguns praguejando baixinho, outros sussurrando preces. Toda a base mergulhada na aceitação sombria de que Havoc havia caído lutando. Mas então, um jovem operador de radar mal tinha 20 anos e ainda verde detectou um retorno fraco e intermitente em sua tela. Algo rastejando pelo escopo como um fantasma. Muito lento, muito irregular, demasiado impossível para ser uma aeronave. Quando ele anunciou o Estado-Maior veterano, descartou como destroços ou ruído eletrônico incapazes de acreditar em milagres. Ainda assim, o operador insistiu. Marcou até que um técnico fez uma verificação cruzada e sussurrou: "É ela. Juro por Deus, é o transponder dela." De repente, o centro de comando congelou. Rostos empalideceram, olhos se voltaram para o general que minutos antes a havia enterrado. Mas Rebecca não ouviu nada disso. Ela estava ocupada demais lutando contra os elementos. Sua cabine rachada rangendo ao sabor do vento. O macacão de voo encharcado de sangue por um corte na têmpora. As mãos dormentes com as vibrações que percorriam o manche. Sua mente oscilava entre foco cristalino e as bordas da inconsciência, a exaustão querendo dominá-la. Mas sempre que as pálpebras pesavam, ela se forçava a ficar acordada com a lembrança de seus alas perdidos dos camaradas, no solo do juramento que fizera de nunca quebrar sob fogo. E então, o inimigo voltou, porque o deserto não tinha misericórdia. Os radares acenderam em seus instrumentos. 2 interceptadores hostis foram enviados para terminar o que os SAMs e a artilharia não haviam conseguido. Caças esguios que se aproximavam rápido, mísseis já armados. Rebecca sabia que não podia superá-los em manobra com seu Warthog dilacerado. Não com metade das superfícies de controle destruídas e um motor morrendo. Então ela fez a única coisa que lhe restava. Mergulhou baixo, quase roçando o chão do deserto, usando cânions e cristas como cobertura. Os caças urrando acima dela como abutres enquanto ela jogava sua última carta, a teimosa recusa do A-10 em morrer. Sua capacidade de voar onde nenhuma outra aeronave ousava. Rastejando a poucos metros do solo, enquanto os mísseis inimigos passavam longe enganados por seus movimentos erráticos junto ao terreno. Ela sentia cada solavanco quando a fuselagem castigada recebia mais pancadas, sentia a pele do pássaro se soltar. Mas de alguma forma conseguiu escapar arrastando-se cada vez mais perto do espaço aéreo aliado. E quando um dos caças inimigos fez uma curva muito fechada, perseguindo-a em um cânion do qual não conseguiu sair, Rebecca observou com um assombro sombrio, enquanto ele se espatifava contra a parede de pedra em uma bola de fogo, restando apenas um caçador em sua cauda. Sua munição estava esgotada, seus sistemas fritos. Ainda assim, o espírito dentro dela ardia mais quente do que qualquer arma. Com uma manobra desesperada, ela rolou o jato aleijado de lado, raspando tão perto da parede do cânion, que fagulhas saltaram da ponta da asa, forçando o caça-perseguidor a abortar antes de bater no terreno, ganhando para ela os segundos necessários para cruzar a linha invisível para os céus amigos. Naquele momento, ela já conseguia ver o leve brilho da pista de sua base à distância, embora parecesse um miragem. Seus controles mal respondiam. Uma das rodas se recusava a baixar, os sistemas hidráulicos sangravam por completo. Quando chamou pelo rádio, sua voz quebrada
A respiração arfante e o silêncio do outro lado foi ensurdecedor. A torre acreditava que ela estava morta. Seu indicativo já havia sido apagado do quadro. E agora sua voz cortava o canal de comunicação como um fantasma erguido da sepultura Havoc se aproximando. Ainda não terminei. O choque percorreu cada alma na base. Equipes correram para preparar os veículos de emergência. Pilotos lotaram a linha para testemunhar o impossível. O próprio general ficou paralisado, incrédulo de que a piloto que declarara a batida estivesse voltando para casa, agarrando-se apenas à pura rebeldia e aço. A base inteira caiu em silêncio quando o A-10 mutilado de Rebecca surgiu à vista, mancando com um único motor funcionando. Fumaça arrastando-se atrás dele como um estandarte de desafio. Sua fuselagem tão crivada de buracos que dava para ver a luz do dia através das asas. Equipes de bombeiros e médicos alinharam-se na pista. Todos prenderam a respiração, enquanto ela trazia a fera para baixo, deslizando com violência, faíscas voando, quando um dos trens de pouso cedeu. O jato guinchou pelo concreto antes de parar em uma nuvem de poeira e espuma de supressão de incêndio. Por um instante, ninguém se moveu temendo que ela não tivesse sobrevivido, até que a cabine se abriu com um estalo, e Rebecca se puxou para fora, ensanguentada, exausta, mas viva, erguendo um punho trêmulo no ar, enquanto toda a base explodia em aplausos. Homens e mulheres gritavam seu indicativo como um grito de guerra. Havoc, Havoc, Havoc. E o general, o mesmo homem que a declarara caída, permaneceu imóvel, humilhado pela visão de sua piloto, retornando do túmulo, o pássaro mais feio do céu, provando mais uma vez por que era amado, e por que guerreiros como ela nunca são dados como perdidos, até que a luta esteja verdadeiramente encerrada.